está a imagem de Lisboa porque isto está muito aumentado. Mas eu quero fazer um statement antes de começar a falar. Eu sou realmente a presidenta da Área Acordar Zero Desperdício, que é o nome da nossa marca. A visão do zero desperdício é o zero desperdício e zero iniquidades. Zero desperdício implica, não isto que estamos aqui a ver, é a recuperação. O que aqui estão a ver é os resultados ao longo de 5 ou 6 anos da nossa atividade no terreno. Também estamos no têxtil, em que, como veem, recuperámos cerca de 20 milhões de refeições equivalentes. Está só aquelas bolinhas, mas nós estamos no país todo, isto está a imagem de perto. Nós temos neste momento uma rede nacional, a par do Banco Alimentar, somos a entidade que mais redistribui e canaliza sobras do canal do Oreca e do Retalho. Estão aqui os indicadores sociais, ambientais e económicos. Embora nós tenhamos esta operação no terreno que está a crescer, esta não é a visão da Área Acordar Zero Desperdício e da sua presidente, que sou eu. Porque justamente do desperdício alimentar ou zero no têxtil ou nos aparelhos eletrónicos para onde vamos, é reduzir na fonte. Há uma cadeia de valor inteira, é um ciclo de vida inteiro que é preciso, com novas abordagens. Portanto, este é o exemplo daquilo que fazemos, porque queremos evitar o aterro e incineração neste fluxo que é o alimentar, e há bens ainda alimentares em bom estado, em segurança, diariamente, que podem ir para complementar respostas, infelizmente, que ainda em Portugal existem, na valência da alimentação, que é nada mais nada menos do que a nossa fonte de vida. Pronto, portanto, isto é o que nós fazemos na operação, mas o que nós queremos é modificar comportamentos, por isso temos livros para crianças, está tudo no nosso site. Eu queria dizer que é um statement, porque o que vou dizer é justamente o contrário, um bocadinho o contrário disto. Então, boa tarde, já podemos tirar esta imagem. O nome da minha apresentação hoje tirei do Papa Francisco, que recentemente o disse, é uma só família, alimentos para todos. Uma só família humana e alimentos para todos. Porquê? Porque justamente nós hoje o alimento é um bocadinho um bem, uma mercadoria, um bem transacionável. E desviámos-nos completamente do que é. O alimento é a nossa fonte de vida. Precisamos do alimento para nos nutrirmos. E somos todos, e não só alguns. Acontece que, também dados atuais, eu tenho mesmo que ler, porque se não tinha o PowerPoint, que eu não sei as coisas de cor. Recentemente, a 23 de novembro agora, saiu um relatório da FAO, em que cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem de má nutrição crónica, mas 4 bilhões de pessoas não têm capacidade para se alimentar saudavelmente, ou seja, estamos a falar mais de metade da população mundial. Esta é a nossa realidade. No entanto, todos sabemos que há um imenso desperdício alimentar. 17%, não, 1/3, também é do relatório atual de março de 2021 da Food Waste Index da UNEP. 17% dos alimentos que produzimos acabam no lixo, 61% das perdas são nas nossas casas, nas famílias e no uso doméstico, e depois 13% o retalho. Obviamente que isto é nos países desenvolvidos, mas esses são os que impactam mais, porque os outros, como já vimos, temos quase 5 bilhões de pessoas que têm escassez alimentar versus desperdício alimentar. Isto é uma questão muito complexa. É tão complexa, porque em Portugal, só também já agora para vos dizer, Portugal há um estudo perda de 2012, acho eu, os números são ligeiramente diferentes, nós perdemos 1 milhão de toneladas de alimentos por ano e 30 e tal % são nas nossas casas, e o retalho aqui em Portugal tem um peso maior, daí que se possa canalizar. Agora, a questão do desperdício alimentar versus escassez alimentar é dificílima de resolver, a não ser com mudanças comportamentais muito, muito grandes. Nós produzimos alimentos para todos suficientes e, no entanto, temos esta dicotomia, os países mais desenvolvidos com perdas ao longo da cadeia, atenção, 10% do desperdício, o desperdício alimentar contribui para 10% das emissões de carbono, mas a produção de alimentos contribui por muito mais, de cerca de 30%, nós gastamos 70% de água a produzir alimentos, dos recursos todos no global da produção de todos os fluxos,
e também cerca de 20% da terra é utilizada para produzir alimentos. Portanto, é preciso que o consumidor e todos nós percebamos a única forma de combatermos o desperdício alimentar nos países ricos ou nos países desenvolvidos, portanto, Europa, Estados Unidos e outros, e nos países em desenvolvimento que se vão tornar países desenvolvidos, a importância do alimento e aquilo que o alimento representa. É eticamente chocante pensarmos que há tanta escassez alimentar de um lado e desperdício no outro. Mas o desperdício não combate a fome combate-se, e é outra coisa que eu gostava que tivéssemos todos em mente, a fome não se combate canalizando sobras que nós não queremos e não compramos no fim do dia e que vão para pessoas que precisam. Não há cidadãos de segunda e de primeira. Portanto, o que nós devemos, a fome combate-se com um mundo justo, igual, mais partilhado, porque a partilha de recursos, estes alimentos que nós comemos, muitos deles vêm de muito longe, e a Terra é de todos, e o planeta é de todos. Por isso, é esta visão global e percebermos que combatemos a fome por um lado, dando dignidade a toda a gente, com trabalho, com igualdade, reduzindo as iniquidades e falando aqui do que vamos falar a seguir, que é da sustentabilidade do planeta, porque sustentabilidade é tornar o planeta durável para os outros e que sejamos todos, partilhemos todos os mesmos recursos. Por outro lado, e nos países desenvolvidos, nós temos muito a fazer para combater o desperdício alimentar. Desde logo, aproximar a produção local aos territórios. Penso que vêm falar aqui duas pessoas nisso. Depois, há problemas com a iliteracia nos rótulos. Muitas vezes os rótulos do consumir antes de ou de preferência até são rótulos apenas comerciais, e isso eu sei porque depois na nossa rede de redistribuição de sobras os rótulos impactam, porque quando se diz consumir de preferência até ou antes de, se for o antes de, já não podemos doar e não podemos manter na cadeia de valor e continuar o seu ciclo de vida e, portanto, vai para a terra para a incineração. E um exemplo, os iogurtes. Em Espanha, os iogurtes, por decisão governamental, são consumir de preferência até, o que permite manterem-se numa cadeia de doação. Em Portugal, são consumir até aquele dia, portanto já não pode entrar na cadeia de doação. Isto era uma simples alteração legislativa. Depois temos a publicidade, nós consumimos muito mais do que aquilo que precisamos e daí depois que desperdicemos também as nossas casas. E isso tem a ver com o problema de estarmos sempre a ser entusiasmados para comprar, as coisas são bonitas, temos um embalamento que impacta também imenso o ambiente, é outro problema. Toda a gente tem a experiência de ir a um supermercado e trazer, quando vai às compras, imensa coisa, mais do que precisa, porque está dentro de embalagens. Temos aqui a Catarina Barreiros, que tem aquele projeto de vender a granel e comprar a granel, que é uma boa prática, mas é muito difícil de o fazer dentro de um supermercado. E os mercados locais e os mercados de proximidade também cada vez há menos. No entanto, são estas as soluções, este tipo de soluções que nos vão aproximar e modificar daqui para a frente o nosso comportamento e reduzir o desperdício alimentar. O que é preciso é que entendamos que um alimento, uma alface, tem muitos litros de água para crescer, está lá a água, está lá a terra arável, está lá o trabalho de pessoas e, portanto, é muito importante impactar com campanhas de desperdício alimentar, de atuar sobre o desperdício alimentar desta forma, de uma forma que as pessoas compreendam e não torná-las porque em Portugal e nos países desenvolvidos a responsabilidade é nossa, é de nossas casas, nós é que desperdiçamos muito, o retalho é que desperdiça muito. Não, somos nós todos temos um papel, mas como vos digo, a produção é o que impacta mais. Se não precisamos de alimentos, não os podemos produzir, era o que deveria acontecer, mas não é o que fazemos. No entanto, depois temos o problema
das pessoas, os tais quase 5 bilhões de pessoas que são malnutridas e que não têm acesso, não têm dinheiro para comprar comida saudável. Esse é outro problema. Eu acho que hoje a tecnologia e a globalização não é possível num mundo global e tecnologicamente tão avançado, que vamos à Lua e a Marte, e o Elon Musk está a tentar ir a Marte, mas não sei aonde, que haja esta dicotomia entre quem pode alimentar-se e quem não pode, porque, como eu digo, não é um bem transacionável, não é uma mercadoria, é algo que nós precisamos para viver, todos os seres humanos que estão na Terra. E, portanto, isso faz. A globalização e a tecnologia juntas são importantíssimas como promotores desta forma de partilhar recursos. Ora, se há territórios, países onde há abundância de alimentos porque produzem, porque têm terra arável, podemos deslocar a produção para os países onde ela é necessária, podemos empoderar as pessoas desses países, melhorando as suas condições de vida e não desviando recursos que são de todos só para alguns, e por outro lado redistribuir melhor a riqueza e melhorar a condição de vida de uma quantidade enorme de pessoas no mundo, porque na verdade nós somos muito privilegiados e nós não temos esta noção de que há mais de metade da humanidade não tem acesso à água potável, não tem, há 3 bilhões de pessoas que têm eletricidade, ou não têm, ou não é como nós, todo o dia que ligamos qualquer coisa já está. Portanto, estes são os grandes desafios do século XXI. E eu, como digo, hoje trouxe só coisas para pensarmos e para falarmos, se quiserem. Eu vou só terminar com uma coisa que o Papa Francisco disse e que eu gostei muito e que vou ler, porque resume isto tudo e diz aquilo. Como é que isto se faz? Faz com todos, nós somos os agentes da mudança, todos. E porque o desperdício alimentar e a escassez alimentar são de facto muito complexos, têm multi-causas, vocês sabem isso tudo. O que nós temos é que pensar e contribuir todos, e eu também não tenho soluções, contribuir todos para mudar este estado de coisas, porque a produzirmos como produzimos, também há aqui estudos, eu até trazia se fizesse o PowerPoint, tinha aqui estudos das universidades de Inglaterra, dos Estados Unidos, é insustentável mantermos esta forma de produzir alimentos, porque nós vamos ser mais ainda, os recursos são escassos e, portanto, a forma como estamos a produzir hoje, com cadeias de valor muito longínquas, esquecemos da produção local, não conseguimos alimentar a população e, portanto, vamos ter ainda mais gente fora do sistema, com os recursos de todos. Portanto, eu vou dizer o que disse o Papa Francisco agora recentemente. É necessária uma mudança radical diante da exploração da natureza com o uso irresponsável e o abuso dos bens e recursos. Produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam sem o pão de cada dia. Constitui um verdadeiro escândalo. É tal dimensão ética. Um crime que viola direitos humanos básicos. Portanto, é um dever de todos extirpar esta injustiça através de ações concretas e boas práticas, e através de políticas locais e internacionais ousadas, porque não, embora nós possamos fazer cada um o nosso papel, é preciso concertação e políticas de facto globais. Para garantir o direito fundamental a um padrão de vida adequado, para alcançar a fome zero até 2030, não basta produzir alimentos, mas é preciso uma nova mentalidade e uma nova abordagem integral e projetar sistemas alimentares que projetam a terra e mantenham a dignidade da pessoa humana no centro, que garantam alimentos suficientes globalmente e promovam o trabalho digno a nível local e que alimentem o mundo de hoje sem comprometer o futuro. É isto que ninguém sabe como se faz, mas é isto que todos temos que contribuir para que aconteça.